Opa, e aí, meu querido? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do seu furry favorito, o Green. Hoje eu queria falar um pouco sobre os Synths, androides conscientes que são capazes de fazer muita coisa, inclusive customizar o próprio corpo. Antes de começar, me segue no Instagram e no Twitter, por favor. Bom, vamos entender o que são eles primeiro. Synths são seres, como o nome já diz, sintéticos, não apresentando nenhuma parte orgânica em seus corpos, possuindo uma mentalidade e consciência própria. Eles foram criados pelo artista Vader-San. A nacionalidade dele eu não consegui descobrir qual é, mas no Patreon dele a moeda tá como euro, então ele deve ser de algum lugar da Europa. Eu também não consegui achar a data, então não sabemos há quanto tempo os Synths estão na fandom. São uma espécie aberta, ou seja, qualquer um pode ter um Sona Synth do jeito que quiser, e com essa espécie é literalmente do jeito que quiser. Falando um pouco sobre a anatomia deles, eles podem variar de tamanho e forma, e a diferença de gênero entre eles é bem perceptível, já que Synths fêmeas possuem bustos e uma estrutura corporal mais afeminada. Assim como os Dutch Angel Dragons, eles têm muita informação sobre cada partezinha do corpo, mas claro que eu vou tentar dar uma resumida para vocês. A pele deles, ao contrário do que se pensa, é macia e maleável, e pode ser trocada, assim como qualquer parte do corpo deles. E ao invés de ossos, eles possuem um exoesqueleto. O rosto deles apresenta um visor, que nem o dos Protogens, mas esse cobre da boca para cima, e pode variar de modelos. Atrás do visor ficam os sensores dos Synths, como um de aroma, visão, balanço e outros. Os seus músculos são ambos músculos artificiais pneumáticos, que eu não faço ideia do que quer dizer, e polímeros eletroativos, que eu também não faço ideia do que seja. Mesmo eles sendo androides, eles apresentam órgãos internos, sendo que cada um pode fazer uma ou mais tarefas, e muitos deles são vitais para as funções do corpo de um Synth. Seus estômagos funcionam como um estômago orgânico funcionaria, produzindo químicos para corroer o alimento e transportando ele pelo corpo. Mas ele não ganha energia ingerindo alimentos, ele ganha energia recarregando a sua bateria. Os pulmões dos Synths são parecidos com os orgânicos à primeira vista, mas não são tão iguais. A funcionalidade é a mesma, quando inspiram se enchem e quando expiram eles esvaziam. Mas ao invés de filtrar o oxigênio do ar, eles absorvem mais gases presentes. Os Synths também possuem algo chamado nanites, que não são iguais aos nanites do Mutante Rex. São nanomáquinas que auxiliam tanto no metabolismo deles quanto para curar feridas, reparar órgãos internos e até mudar o tamanho e a estatura do corpo, já que cada Synth vem com uma blueprint de como vai ser o corpo deles em tamanho, altura, estatura, etc. Mas adivinha, dá para trocar de blueprint também, que novidade! E é aí que os nanites entram, pois eles vão mudar toda a estrutura do corpo do Synth para ficar como a blueprint diz. Então, o que entendemos aí? Synths são esses bichos, e esses bichos conseguem manipular o próprio corpo da forma que quiserem. Olha que legal. Mas da onde eles surgiram? Como que eles surgiram? Nisso a gente vai para a história deles e oh boy, é aí que a coisa complica, porque olha o tamanho disso, cara. Olha isso. É muita coisa. Nem eu sei se consigo resumir tudo isso. Então vou tentar resumir do meu jeito, basicamente. Basicamente tem o povo de Outer Rim, que segundo a Lore, não sei como é que fala, eles que criaram os Synths. E toda a história é narrada pelo ponto de vista deles. A história se passa no nosso universo, ou seja, na Terra e na Via Láctea. Antes, no universo inteiro, existia uma civilização pangaláctica, olha o jeito que eu falo, que colonizou a maioria da galáxia, no caso a Via Láctea. E tinha um nome de Sol Civilization. O meu inglês tá bom. Compostos de facções, impérios, nações e muitas outras coisas. É assumido que
A galáxia era tecnologicamente avançada e dotada de mega construções em vários planetas antes do Grande Reset. Mas o que foi o Grande Reset? Foi um evento cataclísmico enorme que quase fez toda a vida na galáxia, a Via Láctea no caso, ser extinta. A causa exata e a natureza do evento é desconhecida até então. Os únicos sistemas não afetados foram aqueles bem na borda da galáxia. Então já se tem uma ideia da proporção do evento. E tudo isso não levou mais do que 2 ou 3 horas para cobrir toda a galáxia. E não se sabe muito bem sobre o Grande Reset, além de que afetou apenas as formas de vida biológica e aparenta ser extremamente contagioso. Seguindo então, vem a Era das Trevas, ou Dark Ages, como preferir. Como o Grande Reset é dito como Ano Zero, a Dark Age se passa do mesmo ano até 600 DR, DR sendo depois do Reset. Esse período é descrito como luta pela sobrevivência por aqueles que sobreviveram, e perda do conhecimento, tecnologia e cultura. E até onde se sabe, apenas Outer Rim não foi afetada. E isso que eles ainda estavam sendo colonizados pela Sol Civilization. Muitas colônias não passaram desse período. Algumas sucumbiram à fome, brigas internas, turbulência política, dentre outros motivos. As colônias não conseguiam mandar recursos de uma para outra, então tiveram que trabalhar sozinhos para sobreviverem. Mas cada colônia ainda possuía um meio de comunicação, então passavam conhecimento de sobrevivência uma para outra. E nisso elas foram começando a criar uma identidade entre si. E mesmo estando anos-luz de distância, foram lentamente se identificando como um grupo. Passando das Dark Ages, a gente chega então no período das construções, de 600 DR para 998 DR. Esse período foi caracterizado por uma cultura de expansão e melhora na qualidade de vida. Aqui, o trabalho físico ficou mais automatizado, talvez podendo se comparar a uma revolução industrial, talvez. O período também foi conhecido como Hora do Nascimento dos Synths, mas ainda vamos chegar lá. Aqui, as colônias já tinham suas necessidades básicas atendidas e estavam pensando em expandir mais, para melhorar a qualidade de vida dos outros planetas que não conseguiram suportar e caíram. Ainda aqui, a gente chega na parte de automação do trabalho braçal. A automação já era algo bem conhecido, mas era apenas possível para a produção em massa de comida. E ainda era feita com máquinas que precisavam ser controladas e com trabalhadores. Com o crescimento da população, a demanda de comida aumentou, e nisso os robôs entraram, aumentando a saída de comida nas fazendas e centros hidropônicos, que eu de novo não faço ideia do que seja. Mas a demanda de comida continuava crescendo, e a produção já não dava conta. E isso levou a uma crise alimentícia que foi muito difícil de resolver. Mas então surge um pensamento. Se você quer fazer mais comida, você precisa de mais robôs, que precisam de mais manutenção, que precisa de mais trabalhadores. Há mais trabalho que trabalhadores disponíveis. Então é preciso mais trabalhadores. Só que mais trabalhadores significa mais comida. E nisso acho que vocês já sabem aonde eu quero chegar. E é aqui mesmo que a gente chega, na criação dos synths, em meio a uma crise alimentícia. A comida não era tão abundante, mas materiais preciosos sim, assim como a energia. Os engenheiros dos planetas, então, chegaram à conclusão de construir androides equipados com mentalidade própria, já que robôs precisavam de manutenção e eram programados apenas para fazerem tarefas específicas. Androides com mentalidade própria podem aprender, ganhar experiência, tomar decisões independentes e desse jeito serem mais úteis para a sociedade. Inteligência artificial foi uma das coisas que sobreviveram ao reset, mas nenhuma tinha a capacidade de pensar por si. Depois de anos de desenvolvimento, eles conseguiram chegar a um resultado.
cérebros sintéticos junto com corpos sintéticos para habitar, os cérebros. Eles sabiam dos perigos disso. Alguns alertaram de alguma possível rebelião das máquinas. Outros até que era imoral criar um ser pensante assim. Mas o resultado disso foram os primeiros synths. E nisso, os resultados, de novo, foram mais que perfeitos. Já que a vida que eles criaram não era só benéfico para eles, mas também isso podia ser considerado uma espécie por si só. Synths podiam crescer com orgânicos, trabalhar com eles, criar laços emocionais e serem úteis. Os synths então foram facilmente integrados na sociedade e acabaram sendo vistos apenas como outro qualquer, apenas uma espécie diferente entre eles. Synths ajudavam com a sobrevivência das colônias e, em troca, além de receberem a mesma ajuda, ganhavam experiência de vida. Os primeiros protótipos foram completos em 688 DR e os primeiros modelos produzidos em massa foram em 698. Cada colônia produzia seus synths diferentemente, mas ainda compartilhando informações. Os primeiros modelos não eram modulares, mas com o avanço do tempo e o seu desenvolvimento indo cada vez mais profundo, cada geração foi ficando mais próxima dos synths que a gente conhece. Os primeiros modelos, incluindo protótipos, eram imortais e, teoricamente, não tinham um tempo de vida medido, mas acabaram que eles foram se desgastando com o tempo e chegaram até a requisitar a morte. Então, até onde se sabe, nenhum protótipo synth da primeira geração se encontra vivo. Mas há exatamente 2 que ainda de alguma forma vivem por aí. Junto da introdução dos synths, muitos problemas acabaram se resolvendo nas colônias. A qualidade de vida aumentou severamente, recursos foram obtidos e cada colônia começou a pensar em viagem espacial, já que até aqui elas apenas mantinham contato via algum negócio de comunicação. E as naves de viagem já possuíam milhares de anos. Algumas foram até desmanteladas para obter recursos ou para abrigar cidadãos. Elas tiveram que reinventar a viagem espacial, o que necessitou de muito pensamento e infraestrutura complexa. Parece até Dr. Stone tendo que reinventar as coisas lá e tal. Nos 2 anos seguintes, provavelmente 700 DR por aí, muitos do que ainda viviam viram a construção de naves, estações espaciais, conexões de satélite e muito mais. Cada colônia procedeu de um jeito diferente, dependendo do planeta que eles estavam. Com um esforço combinado delas, elas construíram os motores FTL, que eu vou assumir que é motor capaz de fazer nave voar. E em 998 DR, uma nave com esse motor viajou de uma colônia conhecida como Colônia 14 para outra conhecida como Colônia 7, para mais de 400 anos-luz. E essa é conhecida como Retomada das Estrelas. Isso marca o fim do período das construções e marca o início do período do florescimento, de 998 DR para 2404 DR. Nesse período, chuto que é algo parecido com a Renascença, é um longo período de prosperidade em Elden-Ring. Aqui eles lentamente foram parando de se chamar de colônias e se consideravam já uma civilização própria. A viagem espacial aqui já foi solucionada, as trocas começaram a ocorrer e isso abriu portas para melhorar ainda mais a qualidade de vida, que comparado com o começo, nas Dark Age, já está bem melhor. Em 1012 DR, todas as colônias já estavam sob um sistema de democracia eletiva. Ih, ferrou já. O governo não era centralizado em algum planeta, mas era tipo um conselho, sabe? Onde cada governante representava o seu planeta. Nesse período, Elden-Ring experimentou relações pacíficas com outros planetas. A tecnologia continuou progredindo com o propósito de fazer a vida mais confortável.
A comunicação entre os planetas se fundiu em apenas um canal, parecido com uma internet, possibilitando assim os habitantes de se comunicarem com os outros de outros planetas. Tecnologia e automação criaram menos necessidade de trabalho, e isso se caracteriza como a Era de Ouro de Outer Rim. As pessoas começaram a pensar em colonizar outros planetas. Havia muitas colônias falhas por aí, junto de uma galáxia inteira sem vida. Ou talvez pudesse haver alguns sobreviventes por aí. A população estava crescendo e as coisas ficando meio apertadas. Nisso se inicia o período de pioneirismo, de 2404 a 2440 DR, ou agora na lore, que é basicamente, dando uma baita resumida, é eles explorando o universo e os Synths estão por aí, eles não aparecem tanto na lore. Eu dei meu coração e alma para tentar resumir isso e ainda assim ficou enorme. Mas bom, essa é a história deles resumida entre várias aspas, completinha aí para vocês. E nisso tudo eu fiquei me perguntando, né, como que é um orgânico nessa lore. Então eu fui atrás e tem aqui uma foto de um orgânico com um Synth. São até bem fofinhos aí. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu posso tentar responder ela, né, que eu não sou um expert em Synths. Espero que tenha entendido mais ou menos o que é um Synth. E desculpa pela demora do vídeo. Eu avisei que ia ser um Dutch Angel Dragons 2. Se gostou, deixa um like aí, comenta o que achou. Se puder, compartilha, se inscreve. Sei que sabe, mas me ajudaria muito. Obrigado por ter me assistido até aqui. E até a próxima. Tchau!